Olá, 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 boa noite a todas, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, espero que tudo esteja tranquilo com vocês nessa segunda, mais uma segunda em que nós comparecemos aqui para conversar um pouco sobre elementos interessantes ou lembretes jurídicos interessantes, pertinentes, relevantes e que podem auxiliar, que podem ajudar a todos. Aqueles operadores do direito, como se costuma dizer, a todos aqueles que se interessam pelo direito e que eventualmente podem se ver diante de alguma das situações que nós suscitamos aqui nas nossas postagens da última semana. Vamos lá então, sem muita conversa, sem mais delongas, vamos direto aqui para o ponto dos posts da última semana. Na última semana, eu apresentei 2 posts que tratavam basicamente de ideias atreladas, de ideias vinculadas ao direito de família, que é um tema que muitas vezes as pessoas questionam, demonstram interesse, então achei relevante poder trazer e poder discutir essas questões aqui com vocês. Quais foram esses 2 pontos que eu pensei em tratar? São questões que muitas vezes acabam tendo um impacto social muito forte, muito relevante em algumas famílias. Daí a importância de tratar desses 2 temas que eu busquei trazer aqui para o nosso bate-papo, para a nossa conversa de hoje. No primeiro post que eu publiquei na terça-feira da última semana, eu trouxe uma situação que falava sobre a figura da guarda de crianças, de filhos menores, em favor da mulher, em favor da mãe. Existe uma ideia muito difundida na nossa sociedade, e a gente sabe quais são os motivos técnicos para isso, e nem vamos nos ater a isso nesse momento, mas que pressupõe, que traz a ideia de que a guarda das crianças, dos filhos menores no casal, ela deverá ser atribuída à mulher, que a mulher, a mãe da criança, terá garantias de que a ela será conferida a guarda daquele filho comum do casal, em caso de separação, em caso de divórcio ou qualquer coisa que o valha. E é aqui que talvez seja importante essa nossa conversa, esse nosso bate-papo e compreender certas coisas. Ainda que seja o mais comum, o mais ordinário, o mais recorrente, o mais contínuo que nós vejamos quanto à disposição, à determinação da guarda, que essa guarda seja atribuída, que ela seja conferida à mãe da criança, pensando aqui no modelo clássico dessa discussão, lembre-se que não há garantia prévia de que a guarda será conferida, será atribuída à mãe, tá? Quando a gente fala de guarda de filhos menores. E por que isso acaba sendo importante? Porque na prática, não sei se vocês já acompanharam alguma situação como essa, né, que eu vou trazer aqui, mas ela acaba sendo preocupante em alguns contextos. O casal vem a se separar ou nem mesmo chegou a se casar, nem mesmo estabeleceu uma união estável, mas não houve a determinação judicial de que a guarda caberia a um dos pais da criança. A mulher, normalmente acreditando que é a detentora natural dessa guarda, não toma nenhuma medida, não faz nada, não busca nenhuma solução judicial para garantir que isso lhe seja efetivamente conferido. E é aí que talvez nós possamos ter algum problema. O que pode acontecer? É uma situação até mesmo recorrente que, nessa circunstância em que não há a previsão legal expressa, né, por determinação judicial, melhor dizendo, quanto à guarda em favor da mãe, que o pai pegue a criança para exercer os seus direitos de visitas, seu direito, perdão, de visitas, e muitas vezes ele simplesmente não devolve a criança e promove ação judicial pedindo que seja deferida a ele a guarda do filho, afirmando que ele encontra-se com a criança, o que naquele momento é um fato, e que, portanto, ele deveria ser o detentor dessa guarda. E aqui vem o grande problema. Se não há a pré-definição
por uma determinação judicial de que a mãe é detentora dessa guarda, o que vai acontecer ordinariamente? O juiz, ao receber o pedido do pai, nesse caso, afirmando que ele tem a criança com ele, e que é ele quem cuida da criança, e que, portanto, a guarda deve ser deferida a ele, é muito provável, é muito comum que o juiz defira liminarmente essa guarda em favor desse pai. E aí vem todo o problema, porque até essa mãe conseguir efetivamente reverter essa situação e conseguir a guarda de volta para ela, eu sei que é estranha a expressão, porque eu estou dizendo desde o início que em verdade ela não tem essa guarda, mas para que ela consiga reverter essa circunstância e volte a ter o direito de ter consigo o seu filho, isso vai levar um bom tempo. Existem situações, existem casos que a gente vê, né, sendo narrados aí na prática de pais que conseguem a guarda de seus filhos nessa circunstância e as mães só conseguem reverter essa situação depois de muito tempo. Muitas vezes, até mesmo com dificuldade para o estabelecimento da visitação. Qual é o grande problema dessa história? Parem para pensar em uma circunstância clássica. Esse indivíduo que, por exemplo, fez o pedido para que a ele fosse conferida a guarda dos filhos ou do filho, ele pode simplesmente se mudar de estado. E com isso gerar uma dificuldade ou até mesmo uma ruptura no convívio dessa mãe com esse filho. Eu sei, pessoal, que o contrário também pode acontecer. A mãe que tem a guarda deferida vai morar num outro estado e leva o filho. Não é essa a questão em si. Não, esse é o cerne da discussão que eu quero trazer aqui para vocês. O que eu quero trazer aqui, especificamente, é essa conduta que muitas vezes acaba sendo praticada por alguns homens, no caso, os pais das crianças, e que aproveitam-se do fato de não ter uma decisão judicial determinando a guarda, de estarem com a criança naquele dado momento, porque estão exercendo seu direito de visitas no final de semana, ou até mesmo no período de férias, que é um período mais longo, e com isso acabam se aproveitando dessa circunstância, de uma maneira que nós podemos afirmar aqui, nesse exemplo que eu estou dando a vocês, até mesmo dolosa, para conseguir a guarda do filho, em detrimento daquela realidade fática já estabelecida, em que a mãe é quem possuía a guarda. Isso pode gerar uma série de consequências. Tá? Acredito que vocês vejam nas redes sociais vários casos com essas características, com essas nuances. Então, a gente tem que ter muita atenção para isso. Qual é a dica que eu trago nesse primeiro momento a vocês e que vai coligar com o próximo tema que eu quero discutir aqui também? Havendo a dissolução de uma sociedade conjugal, seja um casamento, uma união estável, ou não tendo havido um casamento ou uma união entre os pais dessa criança, mas tão logo essa criança venha a nascer, é de extrema relevância que vocês orientem os seus clientes, se, obviamente, forem os advogados, que vocês orientem as pessoas de sua família, as pessoas próximas, que se faça a determinação judicial, seja por pedido ou seja por uma homologação de acordo, mas que se fixe elementos básicos como guarda e visitas por meio de uma decisão judicial, para que nós não tenhamos na prática a incidência de situações como relatei aqui nesse rápido bate-papo, extremamente preocupantes. Extremamente preocupantes que acontecem efetivamente no dia a dia. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês, ele tem também o mesmo cerne, ele tem também a mesma lógica e traz esse mesmo contexto aqui. Deixa eu ver aqui o que a Thaís coloca aqui. A Thaís colocou que conhece um caso exatamente assim, onde o pai se aproveitou das férias escolares e até mudou de estado, matriculou a criança em uma escola e a mãe demorou quase um ano para conseguir reverter. Obrigado, Thaís. É isso que acontece. E um dado que Thaís está colocando aqui é extremamente importante, gente. Na decisão que vai ser dada liminarmente, eu tenho uma realidade
que é informada ao juiz, que é distinta daquela realidade que nós teremos na prática. E notem, nesse caso específico, em que, muito provavelmente, né, como trouxe Thaís aqui para a nossa conversa, se o pai fez isso no período de férias, é muito comum que ele faça a matrícula da criança em um outro local, numa outra região, ou seja, para onde ele foi, e isso acaba sendo um ponto que vai impactar na solução do problema, porque muito provavelmente o juiz vai ponderar sobre a perspectiva do melhor interesse da criança se é pertinente, naquele momento, tirar a criança daquela escola, entregá-la para a mãe, para que ela volte para onde, né, para o lugar da onde veio ou para onde a mãe reside, para que lá ela venha a ser matriculada no meio do ano, no meio do semestre. Então, isso acaba sendo algo muito delicado. Tá? Então, um cuidado grande que nós temos que tomar. O segundo ponto, que como eu dizia, ele tem essa mesma vinculação, trabalha com uma ideia muito próxima, está vinculado a outra situação em que, na prática, muitas vezes as pessoas acreditam que, como elas estão numa situação de pleno acordo, de inexistência de conflito ou qualquer coisa dessa natureza, que não há necessidade da fixação judicial de certas necessidades. E aqui tem um outro contexto que a gente tem que levar sempre em consideração, que é o aspecto dos gastos que a pessoa vai ter com a propositura da ação judicial e a sua preocupação de que esses gastos venham a impactar. É claro, a gente entende a realidade econômica de todas as pessoas, mas aqui é uma daquelas questões em que, muito provavelmente, nós vamos ter o tal do barato que sai caro, né, na expressão popular. Qual é a hipótese? O casal que separou os pais da criança não tem nenhum conflito, eles combinam entre si, de forma verbal, qual é o valor que esse sujeito, né, no exemplo mais clássico, vai pagar de pensão para esse filho, e isso fica num acordo meramente verbal. Sendo um acordo meramente verbal e havendo o cumprimento, o pagamento dessa obrigação, que é uma obrigação inquestionável do pai, mas havendo o pagamento dessa pensão, num primeiro momento parece que a situação está tranquila, que não vai haver problemas, que eu não vou ter nenhum desdobramento preocupante nessa história. Mas vejam o que pode acontecer, e é algo muito recorrente. Não havendo a fixação judicial da determinação específica do valor da pensão a ser paga, se esse pai, pensando mais uma vez no exemplo clássico, ele para de pagar essa pensão, ele deixa de pagar essa pensão, não haverá a possibilidade de que se exija judicialmente que ele pague essas pensões em atraso. Ou seja, se não houver a fixação judicial da pensão alimentícia, aquela fixação meramente verbal entre as partes, o pai e a mãe da criança, ela pode ser cumprida. Porém, e aí vem o grande problema, ela não pode ser exigida, nem pela criança e nem pela mãe, nesse exemplo com o qual nós estamos trabalhando. E isso pode trazer problemas. Então, um ponto que é relevante considerar aqui, né, é exatamente o contrário do que a grande maioria das pessoas pensa e fala. Se aquele pai e aquela mãe estão num momento de paz, de tranquilidade, de acordo, de ausência de conflito, esse sim é o melhor momento para se fixar o valor da pensão e todos os demais, as demais consequências vinculadas à relação que eles devem ter com os filhos judicialmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se não há o conflito, a probabilidade de que eles consigam fazer um acordo e isso seja homologado judicialmente, sem litígio, é muito maior do que depois que esse sujeito, por exemplo, que fez o acordo, ele para de pagar e ele simplesmente some no mundo. Se ele sumir, o que é algo muito comum de acontecer, infelizmente, qual é a consequência? Eu vou precisar primeiro encontrar esse sujeito, para depois promover a ação judicial de alimentos, pedindo para que o juiz fixe o valor desses alimentos, e só a partir de então eu terei a determinação, a possibilidade de exigir que aquele pagamento seja feito. Ressalto
que a partir do momento que ele é citado, eu já posso exigir o pagamento dessas pensões. A gente tem uma série de modelos de discussão de como isso pode ser exigido judicialmente, mas uma coisa é importante e a gente não pode esquecer. Eu só tenho a possibilidade de exigir o pagamento da pensão se ela estiver previamente fixada por determinação judicial. O mero acordo entre as partes não resolve esse problema. Pode ser uma solução, de uma certa maneira, barata, uma solução que não vai trazer uma despesa, um gasto naquele instante, mas que pode gerar consequências futuras muito complicadas para essa criança, que é efetivamente a detentora do direito àqueles alimentos. Então notem, ainda que possa parecer um gasto, entre aspas, desnecessário, a propositura de uma ação judicial, ainda que seja para homologação de um acordo, em que os pais determinam quais serão os parâmetros de guarda, visita, pensão para esses filhos que tenham, o momento exato para fazer isso, o melhor momento para fazer isso é o quanto antes. Ou seja, não correr o risco de que uma desavença entre esses pais faça com que a criança deixe de receber a pensão que, exatamente em razão da sua natureza, é essencial para a mantença daquela criança. É claro, gente, a gente não pode ignorar, a gente sabe que na prática, muitas vezes, o valor da pensão para algumas pessoas ele é irrisório. Né? A gente sabe, aqui, vários dos colegas que passam por aqui e conversam comigo, sabem que muitas das vezes o valor da pensão pago para algumas crianças são frações do salário mínimo. Né? Dificilmente você consegue atender a todas as necessidades da criança, mas para aquelas pessoas aquilo é imprescindível naquele momento. Então é preponderante que a gente tenha isso muito claro na mente, que havendo a dissolução do casamento, a dissolução da união estável, ainda que de maneira fática, tá? Ainda que eu não tenha a solução desse problema judicial, né, da relação entre os pais, mas a relação da criança, ela precisa ser tratada de forma muito cuidadosa e protegendo efetivamente os interesses dessa criança. Então, quanto antes se determinar o valor da pensão alimentícia, ainda que, como disse, aquelas pessoas estejam em paz, estejam tranquilas, não tenha nenhum tipo de atrito entre elas, esse sim é o melhor momento para se fazer isso. Porque posteriormente pode surgir qualquer tipo de desavença entre essas pessoas e isso pode prejudicar a satisfação da pensão convencionada entre as partes, mas não fixada judicialmente. E, reiterando, não havendo a fixação judicial dessa pensão, não há a possibilidade de que eu exija que o pai pague esse acordo feito entre as partes, tampouco que ele se responsabilize pelas pensões em atraso nesse contexto. Para a gente finalizar, notem, a fixação da pensão alimentícia judicialmente confere para a pessoa que tem essa garantia algumas variáveis, algumas alternativas extremamente interessantes. Como, por exemplo, a possibilidade do desconto desse valor da pensão direto da folha de pagamento desse indivíduo que tem que prestar esses alimentos, tem que pagar essa pensão, caso ele esteja trabalhando registrado numa empresa. Se ele tiver vínculo empregatício formal, por exemplo. Outra hipótese que a gente pode pensar dentro dessa perspectiva, a fixação desses alimentos, ela garante a essa criança, de uma certa maneira, a sua mantença e gera a responsabilidade para aquele indivíduo que eventualmente não venha a pagar a pensão. E para finalizar, uma coisa que é sempre muito importante que precisamos deixar muito claro aqui. Não é porque normalmente a mulher fica com a guarda e normalmente o pai fica com o dever de pagar a pensão que o pai não tem nenhum dever de cuidado com relação a essa criança, não tem que estar ao lado dessa criança, ajudar na condução do desenvolvimento psicológico dessa criança, na participação escolar dela, entre outros elementos. É preponderante que nós tenhamos isso muito claro.
havendo a dissolução do casamento, a dissolução da união estável, ou simplesmente, né, a ruptura da vida em comum daqueles pais daquela criança, é preponderante que haja a fixação do dever de guarda, visitas e alimentos. Nesse contexto que nós estamos falando aqui, né, pensar que esses alimentos só serão efetivamente passíveis de exigibilidade jurídica a partir do momento que eu tiver a fixação judicial. E aí esse indivíduo vai ter maiores dificuldades para se eximir, para se excusar do cumprimento de sua obrigação perante seu filho. Pessoal, era mais ou menos esses os dois temas que eu tinha para tratar hoje aqui, para trazer no nosso bate-papo. Reitero mais uma vez, como falei na última semana, né? Hoje foi o lançamento do meu livro, o novo livro falando sobre colação e sonegados, acabou de sair pela editora Foco, tá? Reitero aqui, hoje de manhã que eu falei com o pessoal da editora, quem tiver interesse no livro, tá lá no site da editora Foco, tem lá um promo code que é Leandro20, que você pode usar e ter 20% de desconto na aquisição do livro. E amanhã trago mais uma publicação, na quinta outra publicação, e na próxima segunda eu volto aqui para a gente bater papo, para falar um pouco mais e tentar esclarecer algumas questões que julgo pertinentes, relevantes, com relação aqui ao tema ou aos temas que a gente vem tratando nas últimas semanas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil a todos vocês, espero que possa, de alguma forma, ajudar na atividade de vocês prática, na academia, ou seja, espero que isso seja relevante e auxilie no desenvolvimento jurídico de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que, como disse, isso esteja sendo útil para vocês, para que a gente possa continuar nas nossas discussões aqui e tentando aprender um pouco mais sobre elementos relevantes de direito e principalmente lembretes jurídicos, como eu tenho chamado desses nossos encontros, que possam fazer a diferença para vocês. Tá certo? Um grande abraço a todos, um beijo a todos e até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira aqui. Até mais. Tchau, tchau.